Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que aconteceu nessa quinta-feira, você fica sabendo nessa segunda edição do nosso giro de notícias. Por isso que eu já peço para você que está chegando aqui agora para deixar o seu like, o like é muito importante para ajudar o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. E peço também para você se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Já passamos aí dos 193 mil vascaínos, estamos em busca dos 200 mil inscritos e a sua inscrição é muito importante. Bom, tem muita coisa aqui para a gente falar. Vamos falar de mudança, né, no time titular do Vasco para a partida contra o Fortaleza no final de semana. Confirmado, Capasso será titular no jogo do final de semana. Vamos ouvir Gabriel Pec, vamos falar do interesse aqui do Milan no Marlon Gomes e também da saída do zagueiro Eric Pimentel para o Porto. Está muito próximo aí de ser finalizado, mas o Vasco já notificou o Porto que vai querer receber uma compensação financeira. Depois da vinheta a gente começa, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo esse vídeo aqui falando do aplicativo OneFootball. Você que acompanha aqui o canal Machão da Gama sabe, né? Vira e mexe eu tô falando aqui do aplicativo OneFootball, indicando e indico porque é coisa boa. Você pode baixar totalmente de graça, você não tem que pagar nada, não tem pegadinha, você baixa no QR Code que está na sua tela ou então no link que está aqui na descrição desse vídeo. E lá você tem a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, os próximos jogos do Vasco, tudo sobre Copa Libertadores, Sul-Americana, Liga dos Campeões, enfim, futebol em geral, você tem tudo na palma da sua mão no aplicativo OneFootball. Eu recomendo e você pode baixar no link que está aqui na descrição ou então no QR Code que está aparecendo na sua tela. Bom, vamos lá. O dia hoje foi bastante movimentado, né? O dia começou hoje quente, agitado, com protestos, né? Faixas ali estendidas na Avenida Brasil, em São Januário, também em frente à casa do presidente do clube, Jorge Salgado, né? Uma faixa escrito: aqui mora o pior presidente da história do Vasco. Um clima realmente nada legal no Vasco, né? Um clima bastante pesado, a torcida em cima cobrando bastante. Tivemos entrevista hoje de Gabriel Pec, no final desse vídeo aqui a gente vai ouvir um pouquinho do que falou o Gabriel Pec, mas antes vamos começar falando aqui sobre o Eric Pimentel, né, zagueiro que está aí no imbróglio de renovação com o Vasco, não aceitou as propostas que o Vasco fez para renovar e ele está muito próximo de se transferir para o Porto de Portugal. O contrato dele termina no próximo mês, né, com o Vasco e na teoria ele iria de graça para o Porto de Portugal, está bem próximo, né, desse negócio ser sacramentado. E o Vasco já notificou o Getafe e o Porto, dizendo que vai cobrar uma indenização caso o Pimentel saia para uma dessas agremiações. O Vasco se escora ali numa regra que tem da FIFA, lá de clube formador, etc. e tal. O clube espanhol, o Getafe, respondeu ao Vasco que não tem negociações em andamento com o jogador, enquanto o Porto optou pelo silêncio, né? Não respondeu o Vasco e as notícias dão conta que ele está muito próximo de fechar com o Porto de Portugal. A indenização seria ali em torno de 4 milhões de reais. Não é muita coisa no mundo do futebol, mas pelo menos o Vasco não ficaria de mãos abanando aí nessa situação do Eric Pimentel. Uma outra coisa que chamou atenção no dia de hoje foi o Lucas Piton, elogiado pelo treinador da Espanha, né, o Roberto Mancini, que pré-convocou o Lucas Piton para a data FIFA ali, para a seleção italiana. Veja só o que o Roberto Mancini disse sobre o Lucas Piton, abre aspas: estamos acompanhando todo mundo e acho que não haverá novidades para essas convocações, porque não temos muito tempo. Estamos acompanhando o Piton há algum tempo e ele é um cara interessante, destacou o Mancini em coletiva de imprensa. Então tá aí, né? O Piton com moral com o treinador da seleção italiana, Roberto Mancini. Ele foi pré-convocado, mas na convocação final o Lucas Piton não deve aparecer. Isso pro Vasco é bom, né? Não vai desfalcar o Vasco aí nos amistosos, na data FIFA ali da seleção italiana. Bom, e já que estamos falando aqui do futebol italiano, surgiu hoje lá na imprensa europeia que o Milan estaria preparando uma oferta nessa próxima janela de transferências aí para tentar contratar o Marlon Gomes. A matéria não fala de valores, né? Mas diz que o Milan estaria estudando fazer uma oferta para tirar o Marlon Gomes do Vasco, o Marlon que está disputando
o Mundial Sub-20 pela equipe da seleção brasileira, né? Com toda certeza o Marlon vai ser a próxima venda do Vasco. Se vai ser nessa janela, a gente não sabe, mas já tem o Milan de olho aí e podendo fazer uma proposta pelo jogador. Bom, mudaremos de assunto aqui para falar do próximo jogo do Vasco. O Vasco encara a equipe do Fortaleza no sábado, lá no Castelão. Os ingressos já começaram, né, a serem vendidos para a partida de sábado. No site do Fortaleza tem tudo lá explicadinho. Preço de R$100 a inteira, R$50 a meia. Recebi muita mensagem, né, de torcedor do Vasco que mora na cidade de Fortaleza e também no estado do Ceará, a galera do Nordeste também, que está indo para acompanhar esse jogo, para acompanhar o Vasco de perto. Mais uma vez teremos o setor visitante ali do Vasco lotado, né? Mesmo com o time não merecendo, a torcida vai se fazer presente. Eu também estarei na cidade de Fortaleza, embarco amanhã para a capital do Ceará e o Vasco vai com mudanças para essa partida, né? 2 mudanças já estão confirmadas no time titular do Vasco. A primeira delas, Capasso. Capasso ganhou a vaga de Robson Bambu e será o titular do Vasco. Ao lado ali do Léo Pelé, fazendo a zaga, né? Capasso e Léo Pelé vão fazer a zaga vascaína. O Vasco que não terá Maurício Barbieri no banco, porque ele foi suspenso, né, pelo STJD, vai ter que cumprir esse jogo aí de suspensão e o Vasco será comandado pelo Maldonado. Além da entrada do Capasso, também teremos uma mudança no ataque, né? O Pedro Raul está suspenso, levou o 3º cartão amarelo na partida contra o São Paulo. E quem vai jogar na vaga do Pedro Raul será o Alex Teixeira. Isso mesmo, Alex Teixeira será improvisado ali no ataque, o que mostra como foi mal feito o planejamento do Paulo Brax, né, para esse campeonato brasileiro. Ele contratou um atacante para ser reserva do Pedro Raul, que é o Juan Seco, Juan Cruz, que o Pedro Raul está indisponível para o jogo, né, não vai poder ir para o jogo. O reserva que ele trouxe simplesmente não serve para ser o reserva do Pedro Raul e o treinador vai ter que improvisar um jogador na posição. Cara, trabalho péssimo, né, do Paulo Brax, um trabalho fraquíssimo do diretor de futebol do Vasco. A provável escalação do Vasco nesse jogo é a seguinte: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Capasso, Léo e Lucas Piton, Jair, Galarza e Barros, Peck, Figueiredo e Alex Teixeira. Esse é o Vasco que será comandado pelo Maldonado na partida contra o Fortaleza amanhã. E quem deu entrevista coletiva hoje foi Gabriel Peck. Gabriel Peck deu entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa e a gente vai ouvir agora o Peck falando sobre o momento do time, né? Essa entrada aí na zona de rebaixamento, como o elenco, enfim, tá lidando com essa pressão. Todos nós sabemos que é um momento muito difícil, acho que ninguém quer entrar na zona de rebaixamento. Eu posso falar muito bem disso porque já vivi o Vasco, já vão fazer 14 anos que eu estou aqui, eu disputei 2 Série B. E o que eu posso falar para o torcedor, eu não posso pedir paciência, mas eu quero pedir para eles estarem junto da gente, porque todos nós sabemos a força do nosso torcedor. E quando a gente junta o torcedor com o grupo, a gente fica cada vez mais forte. Então eu não vim aqui pedir paciência ao torcedor, mas eu peço que eles continuem nos apoiando e junto da gente, porque a gente sabe da nossa força e o torcedor que carrega esse clube há mais de 20 anos aí, que a gente vem vivendo um momento assim. E eu sei que com a ajuda do torcedor a gente vai conseguir superar isso juntos. E por último, o Peck fala também sobre o Maurício Barbieri, né? Treinador que vem sendo muito pressionado aí pela torcida, que vem pedindo a demissão do Maurício Barbieri, mas o Peck garantiu que o grupo está fechado com o treinador. Então, o trabalho do professor Barbieri é muito bom. Para mim, na minha opinião, na minha vida, assim, ele é um dos melhores treinadores que eu já tive. E eu aprendo muito com ele no dia a dia, não só eu, como todo o elenco. E a gente está muito fechado com ele porque a gente acredita bastante no trabalho dele. E a gente já fez grandes jogos e todos puderam ver isso. Infelizmente não estamos vivendo um grande momento, mas você pode ter certeza que o trabalho está sendo feito. Ele explica tudo certinho para a gente, por onde a gente deve atacar, o que a gente tem que fazer. E eu acho que também é mais reconhecimento nós dos jogadores dentro de campo e botar em prática aquilo que ele vem pedindo, porque o trabalho está sendo feito. E como eu falei, a gente vai tá bem fechado o grupo e a gente tem tudo para dar a volta por cima junto com a ajuda do nosso torcedor. Então tá aí, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!